Perfeito. Bom, meninas, boa noite a vocês aqui presencialmente. Boa noite, galera de casa. Hoje a gente tem uma coisa legal para fazer. Alguém chamou? Vamos lá. Além de ter o lanche e tudo mais, a gente vai conversar sobre idosos, saúde na terceira idade. Que é um tema cada vez mais está em alta e que a gente tem que conversar, tá bom? Vocês vão gostar. Na semana passada, a gente conversou sobre saúde na infância, mostrando algumas fases relacionadas ao desenvolvimento em si da criança. Então, o que é que a gente espera em cada fase, quais são as características do que a gente espera e por aí vai. Basicamente foi, qual é a importância e a relevância de conversarmos sobre crianças? Por que é importante? Tá? A gente conversou sobre tudo isso. Na aula de hoje, a ideia é quase a mesma, só que, obviamente, falar sobre a outra ponta, digamos assim, sobre o outro extremo, quando a gente fala de fases da vida, que é a velhice, ou alguns chamam de terceira idade, por aí vai. Não gosto muito do termo terceira idade, né, mas algumas pessoas chamam assim. Saibam que idosos, velhos ou pessoas da terceira idade, entre aspas, são sinônimos. Significam pessoas que tenham 60 ou mais anos. Ok? Aí, Lucas, por que você não gosta muito da terceira idade? Porque eu não vejo muito sentido. As pessoas dividem de 20 em 20 anos. Essa é a lógica. Mas eu não curto muito não, tá bom? De um jeito ou do outro, a gente vai conversar sobre idosos. Antes de tudo, eu gostaria de perguntar uma coisa para vocês. Por que é que vocês acham que a gente tem que conversar sobre idosos? O que vocês acham, meninos? Qual é a relevância disso, né? Por que que eu, cuidadora, preciso saber? Por que que vocês acham? Podem responder, né? Eu vou só arrumar. Por que será? Uma dica aí, né? Na tela tem uma dica, mas gostaria de ouvir vocês primeiro. Vamos perguntar diferente. Pergunta óbvia, mas acho que vai dar para nortear um pouco vocês. Quem aqui não conhece uma pessoa idosa? É impossível, né? Todo mundo conhece pessoas idosas e a gente cada vez mais tem ouvido falar sobre idosos e que eles estão se tornando cada vez mais numerosos. A gente vai ver alguns dados aqui. Eu trouxe uma pirâmide para vocês, uma imagem, para vocês entenderem a relevância que os idosos têm, no sentido numérico, para o Brasil. O que eles significam na população brasileira? E aí vocês vão entender o porquê que a gente tem que conversar sobre idosos, né? Vamos lá. Quando a gente fala de idosos, o Brasil está na 5ª posição, a maior população idosa no mundo. Significa que, de todos os países do mundo, de todos os continentes, países, de tudo, o Brasil encontra-se em 5º lugar. E aí você pode falar, professor, mas isso é muita coisa? A gente vai ver daqui a pouco quanto isso significa em números. Tem ali, ó, essa próxima slide tem números ali. Mas, basicamente, em 2014, a proporção de pessoas idosas era em torno de 14% da população em geral. Então, a cada 1.000 idosos, a cada 1.000 pessoas no Brasil, 140 ou 137 eram idosos. Isso é muita coisa. Se você for colocar quantos milhões a gente tem no total de brasileiros, se você pega 13% do total de brasileiros, vai dar um número absurdo. A gente vai conversar daqui a pouco, tá bom? E aí, obviamente, como eu falei para vocês, existem algumas estatísticas, algumas estimativas, que falam que esse número vai dobrar
número de idosos vai aumentar conforme o tempo passa cada vez mais. E para isso, há a necessidade de existir profissionais que saibam lidar com essa população. Então, por que é que a gente tem que conversar sobre idosos? Motivo número 1, porque você pode ter um paciente idoso, a gente não está isento disso, né? O motivo número 2, porque eles, não tempo daqui para frente, serão a maioria, e a gente tem que saber lidar com isso. Então, existem, quando eu fazia a faculdade, já existem escritórios de arquitetura específicos para ambientar, para poder organizar uma casa, um espaço para atender às necessidades dos idosos. Existem condomínios fechados, exclusivos para pessoas idosas. Existem serviços de turismo, exclusivos para pessoas idosas. Existem serviços de saúde, exclusivos para pessoas idosas. Propaganda. Uma agência muito grande de publicidade de São Paulo, que é só focada em idosos, só trabalha com o público sênior. Milionário também, é multimilionário. Então a ideia aqui, meninas, se esse público, esses idosos, crescem a cada ano e vão aumentar e vão ser a maioria daqui para frente, obviamente eu preciso ter profissionais que entendam sobre eles. Porque eu não consigo prestar um bom cuidado se eu não entendo a população que eu estou lidando. Como a gente viu na aula passada, eu já espero algumas coisas de crianças. A ciência mostra que, em determinada faixa, em algum momento da vida dessa criança, ela vai estar assim, assim, assado. No caso de idosos também. A gente vai ver mais pra frente. Vamos ver. Bom, então o IBGE estima que em 2060, 33% da população, 33%, perdão, vai ter 60 anos ou mais. Vejam, em 2014, eram quase 14%. 13,7%, né? Aproximadamente. Em 2060, mais que o dobro. Então, em pouquíssimo tempo, segundo essa estimativa, dobraremos o número de pessoas idosas no Brasil. E, evidentemente, mais pessoas vão precisar de cuidados. Aqui é uma excelente oportunidade para você, cuidadora, ou para você que queira empreender, sei lá, na área de idosos. Tá aí uma excelente oportunidade, tá bom? Vamos lá. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Alguém já ouviu falar da Ageripe, em São José do Rio Preto? Não? Alguém tem ideia do que possa ser? Ah, tá aqui a cola, né? Ah, não valeu. Agora eu posso, né, professor? Agora eu acho que eu sei, já me falaram. Então vocês vão ver que mágica que é isso aqui. Resumidamente, a Ageripe é Vou pegar fotos, fica mais fácil a gente ver. Mas basicamente, a Ageripe é um condomínio fechado, é um espaço que foi feito exclusivamente para pessoas idosas. Então, eu tenho um condomínio fechado e o único público, idosos. Então, você tem que ter, para ser assistida por esse condomínio, para você poder morar nele, você tem que ter no mínimo 60 anos. Vejam o tamanho disso, olha. Eu vou mostrar algumas fotos. Deixa eu ver se dá para ver. Olha o tamanho disso. Ah, professor, não dá para ver muito bem, não sei o quê. Então vamos para as fotos. E agora? Vou mostrar os serviços, tá? Olha o tamanho disso. Você tem cada casinha, você pode ter um casal de idosos ou um idoso sozinho, ou dependendo da opção que o cliente escolher, você pode ter vários quartos dentro de uma casa e, portanto, vários idosos morando dentro dela. Tudo isso, idosos. Tem mais, vamos ver.
Olha o tamanho, gente. Isso aqui é gigantesco, né? Aí você tem aqui, né? Que provavelmente é um familiar, certo? Pescando aqui com idoso. Olha o tamanho. Tem lago, tem de tudo. E aí, o que eu quero, além, tem isso é gostoso, olha, é muito bonito, mas eu quero mostrar outra coisa para vocês. Vejam aqui ao fundo, idosos trabalhando, artesanato, a moça aí do atendimento, o tamanho do refeitório. Você não vai encontrar aqui pessoas mais jovens. As que tem são funcionários, né? São profissionais trabalhando. Aí aqui já vai começar a mostrar um pouco, eu quero mostrar detalhadamente. O tamanho dos condomínios, dos espaços, aí um pouco aqui dos chalés, das casas. Isso aqui é totalmente customizado, então eu compro, eu sou milionário, sou fazendeiro, sei lá, eu sou cantor, sou alguém, e eu quero comprar uma casa dentro desse condomínio, Lucas. Pode comprar. Só que quando você morrer, ela vai estar à venda novamente. É tipo como quando a gente compra um ponto, sabe? Em rodoviário, por exemplo. Você compra um ponto, você tem o direito de usufruir, mas você, entre aspas, não é o dono. É uma outra pessoa que é dona. Aqui é a mesma lógica. A minha família vai comprar para minha mãe. Um exemplo. Ah, a gente não tem dinheiro para fazer isso. Comprei. Beleza. Quando a minha mãe falecer, a vaga está aberta. Aí uma outra família não compra. Ou não. Ou só utiliza como hospedagem mesmo. Por aí vai. Aqui você tem casos mais simples, vejam. Me parece ser algo de luxo. Aí começa. Até mesmo dentro do condomínio eu tenho várias opções e tem para todo bolso, né? Gosto e bolso tem. Vou mostrar agora alguns detalhes aqui para vocês. Ó. Isso é a estrutura, tá? Depois vocês podem entrar, é a Jerico. Só colocar assim no Google, vocês vão achar. Deixa eu mostrar algumas opções de moradias para vocês. Existem as casas ou os chalés, que seria a nata, né? Olha essa casa. Bonita, né? Parece muito... Não parece uma casa mesmo? Tipo assim, algo... Não parece que é um condomínio onde você tem enfermeiros 24 horas, médicos... Não parece. Parece uma casa. Daqui a pouco eu vou falar um serviço. Vocês vão ver aqui. A todo tempo eu tenho enfermagem. Então, eu, idoso, caí. No mesmo instante, entre aspas, eu tenho, dependendo da opção que você escolhe, você tem uma equipe de cuidadores dentro da sua casa. Ainda que você não escolha essa opção, tem enfermeiros circulando pelo condomínio, eles rapidamente chegam e assistem você. Mas olha, isso é uma casa, ninguém fala que é um condomínio para... Olha isso. Tá vendo? Olha aí. Olha que chique. Gostoso, né? Esses são os chalés. Olha, gente, isso aqui é muito bonito, né? Muito gostoso. Chalés. Aí, a gente tem também os apartamentos. Temos já uma outra modalidade, tem um custo diferente. Olha, vejam, né? Mais simples. Uma cama só, uma mesinha aqui. Se eu quiser, sei lá, quero levar quadros dos meus netos e dos meus filhos. Levo, ponho aqui, mas é bem mais simples, ó. Parece muito para quem já foi em casa de repouso, em asilo, isso parece muito com isso. Ó, simples. Bonito, claro, mas simples, não tem nada demais. Aí, eu também posso ir para as suítes. E aí, aqui a gente tem também mais gostoso, né, bem diferente e tal. Aí depois podem, vocês vão ver mais fotos aqui. Olha isso. E agora vamos ver um pouquinho só dos serviços, não dá para ler todos, mas eu vou ler alguns. Vamos lá. Vou pegar esse aqui por aí. Em relação, tudo isso aqui tem vários serviços dentro, tá? Não vou ler não. Em relação a cuidados e bem-estar, eu, morador, posso ser assistido por serviços de fisioterapia, pilates, acupuntura, massagem, cabeleireiro, podólogo, manicure, depilação, design de sobrancelha, aula de informática. Ah, Lucas, tá pouco. Aí aqui eu tenho mais e mais atividades. Café da manhã, artesanato, por aí vai. E aí, tem um espaço aqui, ó.
Atendimento de urgência e emergência, atividade física, hidroginástica, natação, musculação, equilíbrio, ginástica, sentada, dança, aula de artesanato e por aí vai. Usufrui de todas as áreas comunitárias de lazer. Como assim, Lucas? Tem, além dos espaços onde o idoso dorme, tem espaços para ele usufruir? Tem, ó. Bailes, festas típicas, tambolas, café com arte, café colonial. E aí, gente, isso aqui é gigantesco, vocês podem entrar. Cada uma dessas é uma opção, você clica e vai ver mais atividades aí. Traduzindo, né? O que eu tenho aqui? Um espaço multimilionário para quem? Para atender idosos. Qual que é a ideia aqui, gente? Idosos, a população idosa é uma população assim crescente. E se você curtir a área, lógico, né? A gente não gosta, tá tudo bem também. Mas se você curtir essa área de cuidar de idoso, você pode. Você vai ter muito serviço, resumo isso, né? Vai ter muito serviço aí para frente. Você pode se especializar, pode talvez ir fazer uma graduação e por aí vai, tá? Isso, lógico, tem um custo, não é barato. Quanto vocês acham que custa para morar aí? Não para comprar, uma mensalidade. Em torno, né? Uma média. Vocês acham que custa quanto? Assim, eu quero colocar a mamãe lá nesse lugar, Lucas. Quanto vocês acham que custa? Uhul! Quanto vocês acham? 2.000? Quem dá mais? É. Em 2015, naquele modelo apartamento, que é o mais simples, era 7K, 7 mil. Mensal. Aí, nossa, se você for comprar o direito para querer ter uma casa daquela ali, aí bem mais alto. É um preço bem mais estratosférico, tá bom? Mas existe público. Bem menor, nem todo idoso, nem toda família pode dar 7 mil, né? Lógico. Ou 10, 15, 20, igual é no Einstein. O Einstein tem o famoso Einstein, Hospital Einstein. Ele tem também uma casa de repouso. 20 mil por mês. Nem toda família tem esse valor para dar, lógico. Mas aquelas que têm grana, pagam. Então, é um modelo interessante, é uma população legal para a gente trabalhar. Significa que você sempre tem que ir para essa área particular, privada, rica? Não, mas se você quiser, é uma área interessante também. Para empreender, sempre vai ter população. Vamos lá. Aqui a gente vai contrastar. Eu vou comparar dados de um ano com dados de outro ano. Nós vamos comparar 2018, então vejam, ó, aqui em cima. Tudo que é azul diz respeito a números da população no ano de 2018. Tudo que é laranja diz respeito também a números do Brasil, só que 2060. Uma projeção. Vamos lá. Vou começar aqui, né, por 2018. Vou pegar uma faixa aqui etária, vamos ver. Uma coisa legal. Ó, lembra, para ser idoso, eu tenho que ter 60 anos ou mais. Em 2018, essa faixa etária, pessoas de 60 a 64 anos, correspondiam a 4,22% da população geral. E depois aqui você vai subindo e tudo mais. Quando a gente vai comparar esse número com 2060, subiu. Vejam que subiu bastante. Aí você fala, só subiu 2%. Só que a gente está falando de milhões de pessoas. Muitas pessoas foram acrescentadas nessa faixa etária. Beleza, Lucas, o que mais? Quando a gente vai para a próxima fatia do bolo, de 65 a 69, em 2018 eram apenas, entre aspas, apenas 3,37. Olha o que aconteceu lá em 2060. Dobrou. Entendeu? Vamos para o próximo. A próxima fatia, 2018, 2,37%. Olha lá, em 2060. Quase triplicou. O que eu quero mostrar para vocês, gente? Isso aqui é legal, ó. Mais de 90
Então, pessoas com 90 ou mais, em 2018, significavam apenas 0,36% da população. Vejam em 2060. 2,23%. Significa o quê? Que as pessoas vão começar a viver mais. Muito mais. É só você olhar para aí. Ó. Então, olha, aqui ó, estatisticamente falando, não significa muita gente isso aqui não, 0,36. Mas em 2060, e a gente vai entender o porquê, esse número vai crescer demais. E aí a gente vai ter uma excelente oportunidade para entrar nesse mercado. Mas só uma curiosidade, e essa eu quero que vocês respondam, ou tentem entender. Por que vocês acham que o processo aconteceu de forma inversa aqui, ó? Olha, em 2018 a gente tinha 7,09% de crianças de 0 a 4 anos. Olha lá em 2060. Diminuiu. Foi de 6% para 4%. Estranho, né? Por que será isso, galera? Por que vocês acham? Que eu tenho mais idosos e menos crianças. Perdão? Menos filhos? Ainda mais. Tá certo, né? É nessa linha mesmo. Menos filhos. Isso tem um nome, chama taxa de natalidade. Crianças nascidas vivas. Não pode ser nascido morto, tem que ser nascido vivo. Então, o que a gente tem observado é, a taxa de natalidade tem caído. Traduzindo, os casais estão tendo menos filhos. Por que, Lucas? Aí os motivos são diversos, né? Por opção, quero estruturar minha casa primeiro, eu quero ser concursado público, eu já quero ter meu mestrado, meu doutorado, aí eu vou caçar alguém para casar, depois que a gente tiver uma casa, aí eu vou ter um filho. Aí já tem 35, 40 anos no mínimo. Só vou ter 1 ou 2 no máximo filhos. Antigamente era o quê? Eu vi um cara essa semana, ele tinha 50 filhos. Teve 17 com a primeira. Eu vou contar ainda para você, 50. 17 com a primeira, morreu. Arrumou outra. Aí agora que essa parte vai ficar pra gente, né? Mas eu vou falar que faz parte do que a gente está conversando. Ele arrumou uma segunda mulher. Com ela, ele teve mais 17. Com a irmã dela, ele teve 15. E com a mãe dela, ele teve 1. Se você for somar tudo isso, dá 50. É isso, eu não escutei errado, não. Ele teve... ele teve 17 com a mulher, com a irmã dela, de sangue, irmã, 15, e 1 com a mãe dela. E já tinha tido 17. Se você somar tudo isso, dá 50. 50 filhos. Claro, era um número muito absurdo, mas antigamente era difícil ter famílias com 10, 15 filhos. Eu mesmo conheço. Lá em Minas, onde a minha família vem, era assim, tinha muito. Muito mineiro lá, o pessoal tinha muitos filhos. Por quê? Casava cedo, entre aspas, não tinha essa preocupação em querer preparar a casa, não tinha métodos contraceptivos, não tinha camisinha, ou a população não tinha acesso a anticoncepcional, por aí vai. E aí eu tinha muitas crianças nascendo vivas. Essa taxa de natalidade era altíssima. Muitas crianças nasciam e por conta das condições de saúde, a medicina não era tão boa, não tinha tanta tecnologia, não tinha aterro, condições sanitárias não eram tão levadas em consideração, os idosos não conseguiam chegar, as pessoas não conseguiam chegar à velhice. Há não muito tempo atrás, uma pessoa com 30 anos era idosa, considerada idosa. 30 anos, eu já era idoso, eu estou com 28, já sei um idoso há uns séculos atrás. Mas mudou, a medicina avançou, as áreas da saúde avançaram, a tecnologia avançou, a população começou a ter água encanada, ter rede de esgoto, e aí você começa a ter mudanças sanitárias. Para quê? Para garantir que as pessoas vivam mais. Então hoje, se você, por exemplo, tem diabetes, pressão alta, se você fizer o tratamento certinho,
você convive com essa doença por 5, 10, 20 anos. As doenças começaram a ser crônicas. A pessoa convive com elas por muito tempo se fizer o tratamento adequadamente. Antigamente, AIDS, pneumonia, tuberculose matavam em massa. As doenças eram infecto-contagiosas e matavam rapidamente. Hoje em dia, não. Tem um perfil mais crônico. Você convive com elas, você não morre. Você vive mais tempo. Só que ao longo dos anos, essas doenças começam a prejudicar a sua vida. Então, vou dar um exemplo. Quem é diabético? Se não cuidar do diabetes, por exemplo, uma das consequências, fica cego. Então, eu enxerguei por 63 anos, não consegui enxergar por 64 porque fiquei cego. Preciso de um cuidador para me auxiliar. Entenderam? Eu, com pressão alta, por exemplo, não estava nem aí para tomar remédio nem nada. Minha pressão descontrolou, deu um pico, tive um AVC. Vou precisar de alguém para me ajudar. Eu, 85 anos, fraco, não tenho tanta força, não tenho músculo, nunca me preocupei com isso na minha juventude, nem na minha fase adulta. Cheguei à velhice muito fraco, muito ranzinza, muito fraquinho, sem massa muscular. Vou precisar de auxílio, de alguém para me ajudar, para cuidar de mim. E aí a gente começa a ter vários e vários problemas, mas resumidamente é uma pessoa que, na maioria das vezes, precisa de um cuidado, vai precisar em algum momento. Tá bom? Então, é por isso que a gente tem que conversar sobre idosos. É uma população que está vindo com tudo, tá? Não adianta, não tem como a gente parar o envelhecimento, não que a gente devesse, né? Mas a ideia é, vamos tentar nos preparar para ele. Mas o Brasil já está muito atrasado nisso. Não vai dar tempo, tá? A prova é previdência. Quantos idosos têm que trabalhar mesmo aposentados? Eu conheço vários. Deveria ser assim? Não. Na Alemanha, por exemplo, o governo pega um pedaço do que você ganha, uma porção, uma porcentagem, automaticamente e vai juntando uma poupança para quando você for idoso ou idosa, você poder usufruir. Entendeu? Então, quando eu chego lá é 65, não é 60 como no Brasil. Quando eu chego nos meus 65 anos, eu posso começar a utilizar esse saldo, essa grana, esse valor que eu tenho armazenado lá, desde quando eu comecei a trabalhar. Então, se eu ficar doente, eu não dependo do governo, não vou depender do meu filho, da minha filha, não. Eu tenho dinheiro suficiente para pagar as minhas contas, para cuidar da minha saúde e tudo mais. É uma outra mentalidade, isso prova um país desenvolvido que se preparou para o envelhecimento. Muito diferente de nós, tá? Então, os idosos estão aumentando e aí a gente tem que se preparar para isso. Então, a tendência é que tenhamos um maior envelhecimento da população e, evidentemente, né, a ideia do cuidador é oferecer um envelhecimento saudável. Olha agora a pergunta do Lucas. Tá aí, né? Mas o que vocês acham que é envelhecimento saudável? E por que é saudável? Será que tem um que não é saudável? O que vocês acham? Essa pergunta é difícil. Brincadeira, é fácil. Tem, né? Alzheimer é um envelhecimento saudável? Faz parte do... Você vê alguém com Alzheimer e fala, nossa, como esse idoso é saudável? Não. O idoso com Parkinson? Não. E se você vir eu tenho, não vou mostrar a foto dela, mas tem aqui, depois podem procurar. Uma mulher com 85 anos que é professora de Pilates. Você diria que esse envelhecimento é saudável? Sim, né? Porque Pilates é uma atividade que exige bastante e ela com 85 anos consegue executar. Então, o envelhecimento saudável nada mais é, alguns chamam de envelhecimento ativo, mas é a gente entender que mesmo idoso, essa pessoa tem que ser independente. Olha, não é porque eu sou idoso que eu preciso de cuidados. Não necessariamente. Talvez eu tenha necessidade, eu sou doente, tive um acidente, sei lá, uma doença me debilitou e não sei o quê. Mas, nós cuidadores,
sempre temos que estimular o envelhecimento ativo. E aí tem algumas formas que a gente vai ver ao longo da aula, tá bom? Se um dia você fizer uma prova em uma entrevista de emprego, é importante você saber esses dois conceitos. Deixa eu ver como eu falo. Sei. Envelhecimento senil é diferente de envelhecimento senescente. Senil é o envelhecimento cheio de doenças. Então, o idoso que envelheceu de forma senil é o idoso que tem problema de memória, tem problema de visão, tem problema ósseo, sei lá, que não consegue se locomover sozinho, não consegue tomar banho sozinho, precisa de ajuda nas suas atividades diárias. Esse é o idoso que envelheceu de forma senil, presença de doenças, de situações que deixam ele cada vez mais dependente. O contrário disso é o envelhecimento senescente, esse envelhecimento ativo, saudável, tá? Então, se uma prova perguntar para você, o idoso que Dona Maria envelheceu e ao longo do tempo desenvolveu Alzheimer, depressão, diabetes. Que tipo de envelhecimento é esse? Senil. Você não pode ter dúvida. Senil vem de doença, senescente tem a ver com saudável, tá bom? Eu não vou pedir isso, né? Mas talvez peçam por aí alguma prova ou entrevista que você vai fazer. E aí, isso aqui é um tabu, né? Muitas pessoas entendem que só por ser idoso ou idosa você é doente. Quem já viu alguma coisa assim? Não falam, né? Doente. Mas você é fraco, caduco, ranzinza, rabugento, incapaz, encosto, imprestável, infantil, irresponsável, coitadinho. A Dona Mariazinha, sempre tem a galera que infantiliza também, né? Nós, cuidadores, não podemos fazer isso. Dona Mariazinha, pega a colherzinha para a gente comer o almocinho. Tem, não tem? O idoso não é criança, gente. O idoso é uma pessoa, um adulto, uma pessoa madura, que já está, entre aspas, na última fase da vida. Não é uma criança. Então, toda vez que a gente fica, Dona Mariazinha, vamos tomar um banhozinho, pegar a planinha. Errado. Dona Maria, a não ser que o apelido dela seja Mariazinha, né? Se for, tudo bem. Mas eu preciso entender o quê? Olha, ela tem um nome e eu não vou infantilizar. Não vou. Esse é o nosso posicionamento. Então, não é porque é idoso que é tadinho, tá bom? Eu estou com problema desse lá. Você está com problema assim, Silvio? Porque, na verdade, quando eu Ah. falo para ela, esse mesmo tem história. Lógico. Ela conversa comigo. Deixa eu saber. E ela tem uma filha que foi passada desde muito tempo, trabalha na casa de 4 anos, e conhecia a vida da mulher. Só que ela não sabe que ela, esse dava vontade de uma trouxa, e muito por causa dela, tá? Morar com um homem, tá? E tal. E nesse tipo de história, ela separou do marido e se voltou. E eu tenho visto que cada vez que ela começa a trabalhar com ela, a minha patroa fica muito exaltada. Fica um dia e no outro dia. Então, eu preciso entrar nessa palavra de conhecimento de antes, será que ela lembra do que aconteceu, o que fala, alguma coisa? E aí, eu comecei a notar como que ela trata, sabe? A minha patroa vai determinar no chão, aí ela já vai lá, não, você não pode fazer desse jeito, você tem que fazer isso. Não, você não pode, porque você vai se machucar, porque você vai, sabe, tá como se fosse um bebeluzinho. Aí senta na frente dela, sabe, coloca ela sentada, e fica falando para ela, nem criança, criança. Ei, Fátima. E aí eu estou falando de criatura, gente, né? Porque assim, ela não entende, ela tem uma boa melhor. Lógico. E ela não sabe que dessa forma,
pai que está errado. Sim, sim. E aí, sei lá. Você tem uma... Ela voltou agora, então, assim, tipo, as irmãs querem que elas estão contra da situação, que ela vai interagir com a mãe dela. E eu fico meio decepcionada com esse negócio. E aí, não sou eu, né? Então, né? Não sei. Você sabe que às vezes a falta de informação leva a gente até esse tipo de atitude. Ainda mais se o paciente tem alguma doença. Porque a família enxerga esse paciente, esse membro da família, como uma pessoa inválida e que precisa de ajuda para tudo. Não é bem isso. Geralmente, alguma coisa o paciente ainda consegue fazer. Nem que seja comer sozinho. Vai demorar 3 horas, mas talvez ele ainda consiga fazer alguma coisa. E essa coisa que ele ainda consegue... não consegue, Lucas. Ela consegue, na hora do banho, ela consegue lavar a piscina. Não consegue lavar o rosto. Alguma coisa esse paciente talvez consiga fazer. Mesmo que seja uma coisa pequena, eu preciso sempre estimular e permitir que ele tenha a oportunidade de fazer sozinho. Isso é estimular o envelhecimento ativo. Ele não está bem, ele ou ela está doente, mas eu estimulo, sempre fico provocando, incentivando, para que o meu paciente idoso, nesse caso, desempenhe alguma atividade que ele consiga. Essa é a ideia. E aí, Adriano? Claro, claro. Pessoal de casa, um momentinho, que o coordenador me chamou. Um momentinho. Oi, parou? Tá atrasado, professor. Oi, boa noite. Aqui é a Gelsa. Não estou escutando. Só chiado. No meu não dá para ouvir nada.
Acho que é o nome do professor. Vamos lá. Uma experiência. Essa eu sei que eu já contei para vocês, né? Mas eu vou falar de novo, talvez alguém faltou. É um erro muito comum nosso, isso acontece demais, inclusive com familiares e tudo mais. Olhar para o idoso como bonzinho, não é isso. Né? O idoso é malvado também, não é um coitadinho, e você tem que sempre ser neutro. Então eu chego numa casa e eu vejo que os filhos são distantes da mãe, do pai, que seja. E que a primeira coisa que eu penso, se você tomar partido, puxa, a dona Helena está abandonada. Puxa, os filhos são malvados. E talvez ela foi sim uma pessoa malvada e os filhos, agora adultos, se afastaram dela. Então, eu já contei um caso, né? Depois eu conto de novo, mas muito cuidado com esse tipo de pré-julgamento, tá? Cuidado, nem todo idoso é bonzinho, tá bom? Nem todo é malvadão também, né? Mas cuidado, sejam sempre neutros. Não, se o idoso é bem tratado, ou se maltratado, você tem que sempre procurar ser neutro. Não tome partido, tá bom? Isso é ser profissional, né? Oi. Você falou a palavra senil, né? E senescente. Isso, senil é o envelhecimento que tem a ver com doenças, onde há presença de doenças. O outro é senescente. Senescente. Isso, com S. Senescente. Tá bom? Vem de senescência. Ou você pode substituir por saudável. Esse senil seria o envelhecimento doente e o senescente seria o envelhecimento saudável, ou ativo. Beleza? Deixa eu só ver isso. Vamos lá, então. E aí, o que eu quero dizer para vocês é isso. Ora, eu tenho uma população que sofre muito de estigmas e preconceito. Como a gente falou, né? A gente falou alguns, os meninos falaram outros. E aí, é claro, idosos realmente sofrem algumas alterações no corpo que podem deixar ele com dificuldade de audição. Realmente, o idoso pode ter uma dificuldade de audição. Eu não consigo escutar muito bem. A visão não fica tão boa quanto quando ele era jovem. Talvez a força física geralmente não é tão abrupta, né? tão marcante quando ele era jovem. A memória não vai ser tão boa. O desempenho, às vezes, sei lá, sexual, o desempenho no trabalho, talvez não vai ser tão bom, no sentido de tão como era, né, quando ele era mais jovem. Entretanto, mesmo assim, a gente precisa entender que o envelhecimento é heterogêneo. Essa é uma outra palavra que pode aparecer numa entrevista para você. Envelhecimento heterogêneo. Significa um envelhecimento que é particular. Eu envelheço de um jeito, a Fátima envelhece de outro. Quando nós dois tivermos 75 anos, se Deus quiser, né, Fátima? Mas 90, sei lá, mas um exemplo. Quando a gente tiver 75, vocês podem nos comparar. Ela vai estar de um jeito, eu vou estar de outro. Não tem nada a ver com estar pior ou melhor. Porque ela vive num contexto diferente do meu. Ela tem uma saúde diferente da minha. Ela tem hábitos diferentes do meu. Tem uma genética diferente da minha. Talvez tenha uma profissão diferente da minha. Talvez condição financeira diferente da minha. E aí eu começo a somar. Somando. Tudo isso vai fazer que o idoso seja ou tenha mais ou menos saúde. Que idoso teria mais saúde, vocês acham? Aquele que se preocupa com a alimentação, com a atividade física, com estudos, ou aquele que não está nem aí para nada? Obviamente o primeiro. Porque nós somos a soma, o resultado do que plantamos. Se eu me preocupo com a alimentação saudável, eu vivo por mais tempo. Se eu não me preocupo, eu vou começar a colher os frutos logo. Por que a gente tem muitos idosos obesos? Com diabetes e com hipertensão? Estilo de vida. Tá bom? Tem genética, tem, mas a maioria é pessoas que não se preocupam tanto com a saúde física. Porque a gente tem muitas vezes idosos que
às vezes, né, lógico, tem dificuldades financeiras. Talvez seja uma pessoa que nunca se preocupou em querer construir uma poupança, entre aspas, não a poupança da Caixa, né? Nunca se preocupou em construir um fundo para ter mais condições no futuro. Talvez alguém sempre se preocupou com que, tá bom, tem isso aqui, tá bom. Não tá bom? A gente tem que sempre procurar, talvez melhorar questões financeiras e por aí vai. Então, o idoso tem sempre alterações particulares. Por isso que o envelhecimento é heterogêneo. Ele é particular, individual. Para cada um acontece de um jeito. Por isso que é errado eu falar que todo idoso é caduco. Não é verdade. Nem todo idoso vai ter problema de memória séria. É errado falar que todo idoso é impotente, sexualmente falando. É mentira. Eu contei esse cara que teve filho com a esposa, com a sogra, com a cunhada e tal. Mas tem outro idoso que com 74 anos, 74, também engravidou a mulher, a sogra e a cunhada. Outro idoso, outro caso. 74 anos. Então, não, nem todo idoso tem problema sexual. Nem todo idoso é nervoso, rabugento. Não, tem idosos que são doces, amáveis. A gente quer ficar conversando por horas e por horas. Então, nós, cuidadores, temos que ser profissionais nesse sentido também, tá bom? Não generalizem. Não façam isso. Por isso, uma forma importante da gente olhar para esses pontos é encontrar estratégias para saber como lidar com esse idoso. Ora, Lucas, se eu me tornarei como idoso, né? Se eu vou ser o resultado do que faço hoje, o que eu preciso fazer para chegar bem à velhice? É o que a gente vai ver aqui. Algumas dicas para nos atentarmos, tá bom? Então, se você quer chegar bem à velhice, começa a observar esses pontos aqui que a gente vai conversar. Vamos lá. Opa, perdão. Manter-se ocupado. Por que vocês acham que é importante manter-se ocupado? Qual é a relevância disso para o idoso? Por que vocês acham? Assim, por que o idoso tem que estar ocupado? Lembrando, né? Ocupado vem de ocupação, que não significa necessariamente uma atividade remunerada. Então, manter-se ocupado não quer dizer que você tem que trabalhar para ganhar dinheiro. Não. Manter-se ocupado, alguma coisa que ocupe a sua mente. Por que pode ser também para ganhar dinheiro, é bom, né? Mas não é necessariamente obrigatório. Por que vocês acham que para que eu envelheça bem, eu preciso estar ocupado? Olha lá, matou. O que é ela? Conta isso, matou charada. Só com um gesto. Cabeça. Batata. Lá na UFSCar, na USP de São Carlos, tinha um professor com mais de 75 anos. O pessoal chamava ele de pirata. Muito antigo. Na USP tem vários professores assim, né? Eméritos, condecorados, são referência internacional e tal. E aí, se você conversa com esses idosos, a cabeça deles, entre aspas, a velocidade do pensamento e a forma que falam é absurda. Você não dá 75, 85 anos para eles de forma alguma. Por quê? Para você ser um professor acadêmico, assim, professor de faculdade pública, USP, que é a referência internacional, com certeza você vai estimular muito essa cabeça. Vai ler demais. E geralmente são poliglotas. 1, 2, 3, 4, 5 idiomas. Traduzem artigos. Traduzem o que produziram. São ocupados. Lucas, então só o professor da USP? Não. O meu avô não é professor da USP, não tem nem graduação, e é extremamente ativo, porque está sempre ocupado. Sempre preocupado em fazer as coisas lá que ele faz, mas ele é ocupado e a cabeça dele funciona muito bem, inclusive até mais que a minha, eu acho, em alguns pontos. Muito bom. Então, manter-se ocupado, tem algumas dicas aí, né? Mas olha, fujam do ócio. Como a Silvia falou, olha, o paciente dela lá no caso, passa muito tempo em frente à televisão. Isso não é manter-se ocupado, tá?
por exemplo, eu não sei se é o seu caso, é um exemplo. Não é. Quando eu deixo o meu paciente idoso muito tempo em frente à televisão, indiretamente estou comprometendo mais e mais a saúde dele. Porque ver televisão não ocupa a cabeça de ninguém. Eu falo positivamente falando, né? Não ocupa, tá? Então eu preciso colocar atividades no dia a dia do meu paciente para que ele esteja ocupado, se desenvolvendo intelectualmente. Essa é a ideia. Essa é a ideia, tá bom? O que mais? Vamos lá. Ah, lógico, né? Atividade física, não precisa nem falar, né? Tem vários benefícios aí. Vocês já devem imaginar alguns. Vamos lá. Principalmente, quando a gente fala de mulheres, vou fazer uma pergunta contar. Por que vocês acham que é mais comum você ter mulheres com osteoporose do que homens? Pode pegar os números de osteoporose, que é uma doença óssea, que deixa o osso muito fraco, muito fraquinho, muito frágil. Por que a gente tem mais em mulheres do que homens? Porque quando a mulher para de menstruar, ela para de produzir um hormônio chamado estrógeno. E esse estrógeno dá rigidez para os ossos. É como se fosse uma camada protetora que deixa o osso rígido, forte, saudável. Quando para de menstruar, obviamente o hormônio para de ser produzido. O que acontece com os ossos? Ficam frágeis. Consequentemente, você tem, ainda mais se tiver genética, ainda mais se tiver uma alimentação precária em cálcio, ainda mais se for uma mulher que não pratica atividade física, tudo isso contribui para você ter ossos fracos. Por isso que é mais comum você ter osteoporose em mulheres, porque o hormônio que dá força para os ossos deixa de ser produzido nelas quando param de menstruar. Tá bom? Pergunta também que pode cair talvez na prova. Não na minha, em alguma entrevista. Ainda mais se você for atuar com idosos que têm problemas ósseos, tá? Que às vezes tem uma família que gosta de fazer um questionário sobre a pergunta para ver se o cuidador está apto para lidar com o familiar. Então, a atividade física fortalece os ossos, melhora a cabeça, melhora a condição muscular, desempenho físico, desempenho sexual e por aí vai. Logicamente, uma coisa está ligada à outra. A atividade física está ligada à alimentação saudável. Seria ideal conseguirmos descansar bem, comer bem, não muito bem no sentido saudável, né? Descansar bem, senão vai, professor, isso eu já faço. Ai, gente, que fome, né? Daqui a pouco a gente vai matar. Bom, comer bem, descansar bem, praticar atividade física e reduzir estresse. Esse é o quarteto do melhor. Quero chegar bem na velhice, quero chegar inteirona, quero ter 70 anos e pouco arrebentar. Se você praticar esses 4 itens, se você se atentar, você vai chegar muito bem lá. Descanso satisfatório, hein? Não vou falar de descanso, né? Mas descanso, alimentação saudável, atividade física e redução do estresse. Se você se atentar a isso... Oi? Você falou a redução do estresse? Não dá, né? É difícil, não é? Às vezes alguns alunos perguntam, nossa, professor, mas você falou redução, por que não eliminação do estresse? Dá para eliminar o estresse? Você acha que dá para eliminar? Não dá. Se a porta está toda zen, saiu de fora, alguém te fecha na rua, já foi o zen foi embora. Que zen o quê? Tá, eu imagino, O zen foi embora, né? Acabou. É assim, não dá, a gente não consegue eliminar, mas eu consigo reduzir. Então, de fim de semana, lembra? Você que tem um sábado de manhã sagrado, né? Até quando eu não entendi memória, não. Né, Silvia? Silvia, segundo o que ela disse, o sábado de manhã é dela, e só dela, para ela, com ela. Eu preciso, dela com ela, é um compromisso que ela tem consigo mesma. Olha, Lucas, eu preciso relaxar.
Precisa. Cada um tem o seu jeito de relaxar, cada um. Ah, não. Pescar é bom, tem até a música, né? Tá nervoso, vai pescar. Então, assim, eu gosto de comprar, eu gosto de sair, eu gosto de viajar, eu gosto de ouvir música, eu gosto de dormir até mais, sei lá. Encontre algo para você desestressar. E aí, a alimentação saudável tem tudo a ver com isso, né, gente? Quando eu me alimento de forma saudável, e junto esses outros 3 itens que eu falei, é sucesso na cena. Não é para você ser também um radical, né? Sei lá, se quiser ser, tudo bem. Tem gente que vai no restaurante com balança. Só posso comer 700 e não sei o quê, 100 gramas de proteína e nananã. Cada um bife pesa aproximadamente 100 gramas. Isso vai ter de proteína. Se você quiser ser assim, tudo bem. Mas não há necessidade de você ser assim para ser saudável. Não há necessidade. Só tem que pegar uma frase que eu gosto de falar bastante. Desembale menos, descasque mais. É simples. Quero ser saudável, descasque mais, desembale menos. Uma laranja se descasca. Um chuchu, tem que descascar, né? Tem que tirar a casca. Mas uma bolacha recheada, desembalar, porque ela está dentro de uma embalagem. Então o segredo é esse, descasque mais, desembale menos. Exercitar o cérebro. Um exemplo. Eu conheço alguns idosos que aprenderam a ler depois de idosos. Então, assim, a pessoa não teve condições mais cedo, teve problema, morava numa região muito simples, muito precária e tal. Mas, depois de chegar à velhice, que já estava um pouco menor financeiro falando, decidiu aprender a ler. E aí, quando você compara o antes dessa pessoa, antes de quando ela não sabia ler, com o depois, você vê, são 2 pessoas totalmente diferentes. Por quê? Cérebro trabalhando. Lucas, mas o meu cérebro trabalha todo o tempo, é verdade. Mas não trabalha de forma satisfatória. Você tem que, eu falo bastante, tem que desafiar o seu cérebro. Desafie o seu cérebro. O idoso, por exemplo, não pode ficar vendo, por mais que ele goste, o dia todo o Mazzaropi. Sei lá o que ele gosta de ver, né? Lá na televisão. Não pode. Porque ver televisão definitivamente não estimula o cérebro. Nada. Não leva, a não ser que você veja um canal da FUNESP, um canal que é de educação, assim, né? Mas se for esses programas aí, jornal que só passa morte, ou qualquer outra coisa, esporte, não existe. Ele pode ver, deve ver, pode relaxar, ver esses programas, tudo mais. Mas se fica o dia todo, não vai dar certo, gente. A gente não, desse jeito a gente não estimula o cérebro, tá bom? Então, exercitar coisas novas, coisas diferentes, coisas que desafiam. Dormir bem. Rapaz, essa semana eu fiquei, o negócio não saiu da minha cabeça. O pessoal já falou um negócio que se ele tiver certo e pelo que ele falou ele tá, eu fiquei preocupado. Quantas horas, são dados recentes, que ele falou lá, ele mostrou, vocês acham que vocês, no mínimo, devem dormir? Tem aquela história da 8 horas, né? Mas ele falou que, na verdade, 7 horas, no mínimo 7 horas, já é algo interessante. Aí, você pode perguntar, se 7 é bom, então dormir 6, tá tranquilo. Se é bom dormir 7, eu durmo 6 horas, tá tranquilo. Aí ele falou que não. Se eu durmo 6 horas por noite, em 4 dias, eu tenho um prejuízo intelectual como se eu tivesse virado uma noite, sem dormir. Então, de novo, ó. Se eu durmo 6, eu durmo 4, tá? 3 e meia, 4 todo dia. Só isso, durmo muito pouco. Vai vir na minha cabeça como ficou. Se eu durmo 6 horas, por exemplo, em 4 dias eu acumulo um prejuízo intelectual como se eu tivesse virado uma noite. Quem já virou uma noite sabe como é que você fica no outro dia. Quem já virou noite? Eu já virei para fazer prova. Pior coisa do mundo. Na faculdade você está, cara, não posso reprovar, e eu virava a noite.
mas eu ia para a prova destruído. Não sabia nem meu nome direito, né? Graças a Deus deu certo, mas eu não aconselho. Não é legal. Porque o seu cérebro precisa de um tempo para reorganizar tudo. Então, olha, essa memória aqui não é interessante. Joga fora. Essa, olha, o Lucas falou, não, que ela aprendeu, o que a Silvia aprendeu na aula é interessante. Vou colocar na gavetinha. Aí o da moça lá da farmácia é interessante, vou jogar fora. E aí o nosso cérebro faz isso enquanto a gente dorme. Só que se você não dorme, dá um curto-circuito. Ele não sabe o que é para armazenar, o que não é. Se tem que armazenar, se não tem, você começa a ficar confusa, troca palavras, não consegue se comunicar bem e por aí vai. Vamos lá. Saúde emocional, fundamental, importantíssimo, que tem absolutamente tudo a ver com envelhecer bem. O que vocês acham que isso aí tem a ver com envelhecer bem? Porque ter saúde emocional, que é uma boa saúde, né, emocional, por que isso significa envelhecer bem? O que vocês acham? Pode falar aí. Olha, que legal. Muito bom. Exatamente. Muito bom. Quem falou, Feliane? Quem falou? Quem respondeu? É, isso. Muito bom, gostei. Tá certo. Tá certo. Não, tá bem. Para explicar isso, eu vou usar esse esqueminha aqui. Vou diferenciar esses 3 tipos de idade. Tem mais, tem outros tipos, mas eu não preciso falar na aula. Algumas pessoas acreditam que idade é só um número que você... Eu tenho 75 anos. Essa é a minha idade. Depende. De acordo com alguns especialistas, existem alguns tipos de idade. E aí eu vou mostrar para vocês quais são. Mas basicamente eu tenho uma idade cronológica, e essa idade cronológica vem de cronologia, tempo. Então, realmente, a idade cronológica é a idade que você tem. Tem 55 anos, tem 17 anos, tem 24 anos, 59. Tempo, cronológico é tempo. Idade funcional é diferente. É a idade... Desculpa a expressão, tá? Isso não é só para você entender. A idade funcional nada mais é do que... como eu falo isso? Quão bem você funciona. É isso. Vamos lá. Deixa eu escrever aqui. Ó, idade funcional. Quão bem você funciona quando comparada a outros indivíduos da mesma idade. Vou pegar outras pessoas. Quem aqui não tem problema de falar a idade? Alguém pode falar a idade, por favor? Pode falar. 29. Então, vou pegar outras pessoas de 29, como a Graciele, e eu vou comparar. A gente com certeza vai perceber que tem algumas pessoas que, em relação à idade cronológica, ao tempo, todas têm 29, todas têm a mesma idade. Todo mundo tem 29. Idade cronológica é igual, mas a idade funcional é diferente. Muitos podem ter 29, mas têm um corpo de 40. Ou tem a disposição bem diferente do que a gente esperava para um jovem de 29 anos. Outros têm 29, mas têm vigor físico de 19. Então, a idade funcional é quão bem eu funciono quando comparado com outros indivíduos da mesma idade que eu tenho. Traduzindo, tem idosos que você não dá 60 anos. Fala, caramba, essa pessoa tem
Eu conheço alguns que eu chego a duvidar. Então, tem uma pessoa na nossa família que tem 106 em registro. Tem mais, ela tem mais. Foi registrada depois de um tempo que nasceu. Mas de RG ela tem 106 anos. Se você comparar essa pessoa da minha família com outras pessoas, você fala, cara, não, ela não tem 100 anos. Ela deve ter uns 80. Então, a idade cronológica dela, 106 de registro. Mas a idade funcional, ou seja, ela está bem. Para 106 anos, ela está muito, muito bem. Inclusive, melhor do que a gente espera. Entre aspas, né? Não me entendam mal. Por quê? A gente espera que pessoas centenárias geralmente tenham muitos problemas e tudo mais, né? Mas não, ela funciona muito bem. Então, isso é a idade funcional. E a idade psicológica é o que a gente está falando aqui agora, ou saúde emocional. Isso eu acho um pouco chato, mas a ideia aqui é, geralmente, é isso que alguns estudiosos entendem, eu posso ter 20, mas sou sistemático como alguém de 70. Então, a minha idade cronológica, 20 anos, psicológica, 75. Então, porque eles entendem que idosos tendem a querer ficar mais em casa, tendem a ser mais seletivos. Então, o jovem tem 20 anos, não tem nenhum amigo, tem um ou dois lá só. Muito seletivo, muito chato, muito rígido com amigos e tal. Alguns estudiosos entendem que significa que a idade psicológica dele está bem avante, bem para frente, né? Bem acima da idade cronológica. Tá bom? Então, resumidamente é isso. Idade funcional, quão bem você funciona, ou quão mal. A gente tem 29. Parece que está com... Eu conheço um cara de 44. Gente, ele é uma choradeira. Nossa, puxa, eu tô velho. Aí um dia ele falou para mim assim, né? Nossa, eu tô muito velho, a idade vai chegando e tal. Quantos você tem? Ah, eu tô com 44. Pô, você está velho? Eu briguei com ele, né? Da minha família. Como você acha que você está velho? Nossa, não tô aguentando mais nada. Eu vou agachar, vou pegar... Mas aí você vai ver o quê? Cerveja... E tá com a pochetinha bem grande. Tá com a pochete bem grande. Lógico que as costas vai doer. Não é a idade, é o peso. Entende? A estrutura óssea dele não foi feita para aguentar. Ele pesa mais de 90 quilos. E é bem menor que eu, estrutura. Eu sou bem maior e ele tá quase o mesmo peso que eu. É lógico que ele vai ter dor nas costas, dor no joelho, vai ter. Não é idade, é estilo de vida. Entendeu? Mas ele associa. Então, aí se você for para esse cara, ele tem a idade psicológica lá dos seus 80, porque ele realmente acha que ele está velho. Não, está muito longe, né? Tá bom? Então, isso acontece também, né, Pacha? Você está rindo aí, você deve conhecer alguém, né? Bom, vamos terminar. Vou te contar, meninos. É cada uma que a gente passa. E aí, na próxima aula, a gente vai falar de autismo. Bom, então, na próxima aula, não hoje, porque agora a gente vai fazer o lanche, mas na próxima aula a gente vai conversar sobre TEA. Que nome é esse, né? Autismo? É a mesma coisa. TEA significa transtorno espectro autista. Tá bom? Transtorno espectro autista. Alguns resumem só por autismo. Vocês vão ver que não é tão simples assim, não. Existem vários tipos de autismo. E aí, ó, tem esse é o famosão Asperger. Já ouviram falar que tem indivíduos com autismo que são muito inteligentes? Geralmente tem esse tipo aqui de autismo. Asperger, síndrome de Asperger. Messi, já ouviram falar que o Messi, jogador, tem autismo? Muitos acham que ele tem esse tipo aqui. Só que aí, ó, a gente tem outro tipo que já tem características particulares que não tem a inteligência como característica, não. Principal. Tem o autista, que é aquele transtorno autista, que é aquele tradicionalzão, que todo mundo conhece. E tem esse último aqui, que é o mais hard. Uma pessoa que é mais violenta, mais agressiva, tem muita dificuldade de comunicação. A gente vai conversar um pouquinho, tá? Então, autismo não significa uma condição, mas sim podem significar 4.
Existem 4 tipos de autismo, e se você pegar um paciente com autismo, ele vai ter um desses 4 tipos, você já tem que esperar algumas coisas, porque existem características diferentes para cada um, tá bom? A gente vê na aula que vem. Então, resumo da aula, a gente tem que falar sobre idosos, porque é uma realidade, cada vez mais vai se tornar mais importante e eu preciso estar pronta para atuar com eles. Mesmo não querendo, tem que reconhecer que é uma oportunidade de trabalho, tá bom? Meninas de casa, alguma dúvida? Não. Tranquilo? Beleza? Show de Tudo bola? certo. Beleza? Top. Tá bom. Obrigado, meninas. Beijo, até semana que vem, então, tá? Um beijo para vocês.